Tudo bem, pessoal? Seguindo as nossas videoaulas de literatura, nós vamos falar de um autor muito importante, muito conhecido, que é o Machado de Assis. Muitos de nós, acho que muitos de vocês, vão dizer assim, bom, eu não sei porque que eu tenho que ler esse autor. Eu acho o Machado de Assis um autor com uma história que não me agrada, uma coisa, enfim, que não me envolve, que não tem emoção, que não tem uma ação, né, interessante, assim, do ponto de vista de envolver o emocional do leitor e acontecer alguma coisa com a personagem que a gente fala, nossa, né, o que será que vai acontecer com essa personagem, enfim, na sua trajetória. Acho que um ponto importante que a gente precisa compreender, e isso não tem só a ver com a literatura, mas com a arte de forma geral, é que a literatura tem uma história, né? Não é uma coisa que está começando agora, que não começou com Machado, que não está começando com um autor contemporâneo. Então, esses autores, qualquer autor, em qualquer tempo, ele está olhando, de alguma maneira, e dialogando com a tradição, que é o que veio antes dele. O que já foi feito, o que já foi escrito, enfim, qual é o momento histórico em que ele está, qual é a expectativa cultural desse momento histórico. Então, acho que a gente, quando vai ler um texto, é importante, literário e artístico de alguma forma geral, se situar um pouco em relação a esse autor, que momento é esse, para a gente compreender e não esperar dele aquilo que ele não pode nos dar ou não deseja nos dar, porque não é mais do contexto cultural de sua época, né? Eu acho que com o Machado acontece uma coisa muito significativa nesse sentido. O Machado, de fato, é um autor de histórias comuns. Se nós formos pensar na superficialidade das narrativas do Machado, os seus contos, memórias, os seus romances, Memórias Póstumas, Dom Casmurro, são romances absolutamente... A história é muito simples, né? Não tem, de fato, são histórias de pessoas comuns. Claro que a gente precisa situar essas pessoas comuns, que são os protagonistas da grande parte das obras do Machado, como personagens da sociedade burguesa, da alta burguesia. Então, de fato, a gente não vê na obra do Machado como protagonista um escravo, uma pessoa de uma classe social, enfim, trabalhadora, né? Enfim, isso não faz parte da literatura do século XIX. Isso só vai aparecer na literatura do século XX, né? Então, de fato, os seus personagens em geral são personagens que não trabalham, né? São personagens que vivem ainda de rendas, né? Enfim, de outras formas, então que não têm no trabalho, por exemplo, uma realidade do seu dia a dia, né? Essas personagens, nesse recorte, digamos, ideológico e social, vão viver histórias comuns, de fato, aparentemente. Bom, mas vamos dizer, pior ainda. Eu vou, então, ler uma história comum, que não tem nenhuma grande empolgação, a partir de uma personagem, uma perspectiva super fechada, do ponto de vista ideológico. O que isso tem de relevante, né? Bom, uma das coisas que eu gostaria de destacar com relação, então, a essa escrita do Machado é que, talvez, a partir dele, a gente tenha que começar a se perguntar, na literatura brasileira, se um texto é composto apenas de superfície. Por quê? O Machado não nos dá essa superfície, digamos, entre aspas, interessante, envolvente. Não é como ler um bom livro romântico, não é como ver um bom filme de ação moderno, em que você não é chamado a observar, a pensar sobre aquilo, você simplesmente é chamado para se envolver afetivamente e ponto. O Machado vai fazer talvez um outro convite. Fala, olha, será que atrás dessa superfície a gente não pode ver algumas outras coisas, se a gente prestar de fato atenção nesse texto e no que essas personagens estão dizendo ou deixando de dizer, no que esse narrador está mostrando ou deixando de mostrar? Eu vou pegar uma cena de um conto do Machado para ilustrar o que eu estou querendo dizer. Existe um conto muito famoso chamado A Causa Secreta, em que uma personagem, que é tida como uma personagem excêntrica, sádica, louca de alguma maneira, pelo seu sadismo, pega um rato, né? Alguns de vocês já devem ter lido esse conto. Em um momento do texto, ele pega um rato e está chamuscando esse rato. E ele porque ele tem toda uma coisa de ser cientista, de fazer pesquisas, de observar o corpo de alguma forma. Então, ele fica fazendo esse exercício, não vamos negar, de sadismo, efetivamente, com esse rato. Mas existe uma outra personagem nesse conto, que aparentemente é uma vítima dessa personagem sádica, que nessa cena em que ele está, o Fortunato, né, está fazendo isso, ele fica na porta, observando o que ele está fazendo. E ele não intervém na ação desse outro, né, do Fortunato. Então, a pergunta é, será que nós estamos vendo ali apenas o sadismo do Fortunato? Ou nós estamos vendo também um sadismo talvez maior do que o dele, que é ver alguém fazer um ser sofrer e não fazer nada com relação a isso?
ser omisso ou ter prazer nisso, nesse voyeurismo de observar. Então, vamos pensar assim, quem que é mais sádico? Será que eu ver alguém apanhar e ficar olhando é mais sádico, ou é tão sádico quanto, ou é menos sádico do que, de fato, promover um ato de violência com relação a alguém? Então, acho que o que nós precisamos pensar é que o Machado nos convida a ler o texto não apenas numa perspectiva da superfície, quer dizer, o que a história aparentemente está contando, mas prestar atenção nas outras personagens, olhar um pouco a cena de uma forma um pouco mais distante e ver, bom, mas o que essa personagem está fazendo aqui? Não é esquisito essa personagem está fazendo isso? Não é estranho? Então, pensar assim, que ele vai, de alguma maneira, aparentemente conduzir a história numa superfície, que vai levar, então, a uma conclusão aparentemente óbvia. Escreveu o conto para mostrar que o Fortunato é sádico. Não, quer dizer, acho que tem muito mais do que isso. Se eu olhar essa outra personagem masculina que está ali, que acompanha esse sadismo, se eu observar a figura da mulher, por que essa mulher fica com esse homem? Por que essa mulher sofre e acaba, né, se submetendo? Ela não foi obrigada a casar com ele. E ela continua esse casamento, ela sofre, aí esse rapaz que nós estamos falando, esse segundo rapaz, se apaixona por essa mulher. Então, tem toda uma trama aí que, se a gente observar com um pouco mais de atenção, um pouco mais de detalhe, a gente vai ver que a gente começa a poder interpretar o texto de formas um pouco mais variadas. Fica uma coisa importantíssima. O que é interpretar um texto, gente? Interpretar um texto não é encontrar nesse texto uma afirmação que vai nos dar uma certeza. É encontrar alguma coisa que nos causa estranhamento, de alguma maneira, nesse texto, e a partir dela, a gente pensar, por que será que isso está acontecendo? Quais são as motivações ou não dessa personagem ou desse narrador para estar dizendo isso? Né? Então, por quê? Essa é uma pergunta que me parece muito forte nesse conto, por exemplo. Por que esse rapaz não intervém na cena, de fato, né, de forma incisiva, quando o Fortunato está botando fogo nesse rato? Por que ele fica observando? Se nós nos colocarmos na cena, de uma forma, não comprarmos essa história superficial, né, imediata que está sendo contada, a gente fala assim, bom, por que, olhando objetivamente, por que esse rapaz não faz isso? Então, ali a gente vai gerar uma interpretação, porque isso que eu vou pensar é uma hipótese. E uma interpretação é isso, é uma hipótese possível para um texto, e uma hipótese que não pode ser definitivamente comprovada, mas que pode, né, no texto, eu posso juntar diversos elementos que fazem com que a gente fale, bom, realmente isso é bastante plausível, e essa é uma leitura bem possível, faz sentido com uma série de elementos do texto, ou não, essa é uma leitura que não tem fundamento em elementos do texto, para que a gente possa ver essa possibilidade como uma coisa coerente. Então, acho que esse é um ponto fundamental que nós temos que pensar no Machado. E, claro, a linguagem que ele vai escolher, ele usa uma linguagem de um português bastante padrão, né? Bastante, que a gente chama de norma culta, mas ele vai usar de formas muito sutis, né? Na sua escrita, na sua pontuação, na escolha das palavras, naquilo que ele permite que as personagens falem, no uso de figuras como a ironia, que é uma figura muito presente nas personagens. Então, para quem gosta, né, de ver a língua portuguesa funcionando de forma muito rica, muito sofisticada, certamente o Machado é um autor excepcional nesse sentido. Gente, em linhas gerais, essa era uma ideia que eu queria passar para vocês sobre Machado de Assis. Claro que o Machado é um autor que, enfim, tem muitas outras possibilidades de leitura e de aspectos a destacar, mas por hoje a gente gostaria de falar isso. Até!